Irmão, amada igreja, boa tarde. Neste sábado, dia 9 de dezembro de 2017, irmãos, mais uma vez nós queremos trazer uma palavra de exortação e de edificação para a amada igreja, mas em nome de Jesus, como de hábito, como de costume, nós queremos primeiramente cumprimentar todos os aniversariantes deste sábado, dia 9 de dezembro de 2017, do domingo, de todo o decorrer desta semana que se inicia neste domingo. Que saúde, paz e grandes bênçãos vindas da parte de Deus sejam derramadas sobre todas as vossas vidas, que a luz de Deus ilumine os vossos passos e toda a vossa caminhada em nome de Jesus, irmãos. E hoje nós vamos falar que quando a pessoa passa a ver Deus face a face, Deus muda a história daquela pessoa, Deus muda a vida daquela pessoa, mesmo a pessoa, muitas das vezes, estando dentro de uma congregação e só conhecendo a Deus por ouvir falar. Enquanto ela está conhecendo a Deus por ouvir falar, ela fica até vulnerável, passiva de algumas coisas. Ela recebe bênçãos, porque Deus sonda o coração, conforme está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Mas é imprescindível que a pessoa conheça a Deus face a face, como aconteceu com Jó, conforme está escrito no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos te vi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó da terra. Ou seja, Jó ficou vulnerável a tudo aquilo, Jó deu brecha para que acontecesse tudo aquilo na vida dele, conforme está escrito no próprio livro de Jó, capítulo 3, versículos 25 e 26, em que Jó confessa: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Ou seja, Jó, por não ter visto ainda Deus face a face, por ser um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, com palavras do próprio Deus, mas Jó, por não ainda ter visto Deus face a face, por conhecer Deus apenas de ouvir falar, Jó, ele abre a porta para o medo, ele dá brecha e o diabo entra e faz aquela festa na vida dele. E hoje, irmãos, nós vamos ver mais uma passagem bíblica de um homem que viu a Deus face a face, e um homem que tinha um temor no seu coração, um homem cujo povo era assolado pelos midianitas, mas no momento em que ele viu a Deus face a face, Deus dá uma ordem a ele e a vida dele se transforma. Ele declara que ele era o menor da casa de seu pai, que a tribo de seu pai era menor, mas quando a pessoa vê a Deus, é como Davi, irmãos. Davi era o menor da casa de seu pai. Davi foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, para ser ungido por Samuel. Samuel olhou com os olhos humanos, ele viu aqueles que eram mais fortes, que eram de boa apresentação, de boa presença, de boa aparência, e falou em determinados momentos: certamente é este ungido, o escolhido de Deus. Mas Deus falou: Samuel, eu não vejo como vê os homens. Os homens veem com os olhos, mas eu olho para o coração. E nós vamos falar hoje, irmão, de Gideão. Gideão foi um israelita que ele livrou a Israel das mãos dos midianitas. Nós vamos lá em Juízes, capítulo 6, versículos 14, 11. Um anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Ou seja, Deus já via aquela fé de Gideão, Deus já via aquela determinação de Gideão, que de Gideão ele malhava o trigo no lagar. O lagar era o local onde se malham, se pisam ou se pisavam as uvas para fazer o vinho, para fazer o processamento das uvas. Mas Gideão usava da sua determinação para ali malhar o trigo, para que os midianitas, ao invadirem a terra de Israel, para que eles não levassem o trigo do seu pai. E Deus estava vendo aquilo tudo, irmãos. Deus estava vendo a determinação de Gideão. E é isso que Deus quer do homem. Deus quer determinação, Deus quer garra, Deus quer fé.
porque fé é certeza. Gideão, ele cria. Vejamos o que Deus fala com Gideão em Juízes capítulo 6, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele, olha Deus já olhando, Gideão olhando Deus, e disse: vai nesta tua força, é a força de Gideão. É isso que Deus quer, que a pessoa se esforce, que a pessoa seja determinada, que a pessoa tenha determinação, tenha coragem para ir e para praticar aquilo que ela tem que praticar. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E quando Deus fala, irmãos, quando Deus sonda o coração e vê que aquele coração está propenso para recebê-lo, Deus entra e transforma a vida da pessoa. Mas olha o que Gideão confessa em Juízes capítulo 6, versículo 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, eu vi o anjo do Senhor face a face. Aí o que Deus faz? Deus manda Gideão se desligar do passado. Deus manda Gideão derribar o altar de Baal, o bosque de Baal que estava na terra do seu pai. Ou seja, Deus é o que Ele quer de nós hoje, irmãos, que nós nos desliguemos do nosso passado, que não esteja de acordo com Deus, que não esteja de acordo com os princípios de Deus, que não esteja de acordo com a palavra de Deus, que não esteja de acordo com a vontade de Deus. O que Deus quer que façamos? Deus quer que retiremos das nossas vidas aquele altar que não é consagrado a Ele, tudo aquilo que não vem dEle, é aquele pecado, é aquela vida que não agrada a Deus, é aquele procedimento que não agrada a Deus, é aquela convivência que não agrada a Deus. Deus quer que nós tiremos todo o altar de Baal da nossa vida, da nossa casa, e vejamos isso em Juízes capítulo 6, versículos 23 em diante. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de seu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferece o holocausto com a lenha que cortares do bosque. Ou seja, Deus ele transforma, Deus ele faz com que nós usemos aqueles instrumentos que nós usamos para derribar aquilo que não procede de Deus nas nossas vidas, para derribar tudo, para oferecer, inclusive, irmãos, em sacrifício. Deus quer que nós sacrifiquemos parte das nossas vidas. Deus quer que nós sacrifiquemos certas coisas que pareciam até então importantes aos nossos olhos, aos olhos dos nossos familiares. O que Deus quer que nós nos transformemos interiormente e exteriormente, e certamente que agindo assim Ele nos dará a vitória. E que esta palavra de edificação fique para a amada igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.